В эфире Трансмировое радио. С вами Трансмировое радио. Трансмировое радио. В эфире Трансмировое радио. В эфире Трансмировое радио. Вы слушаете Трансмировое радио. Bonaire. Ouvem a Rádio Transmundial com seus estúdios em Bonaire, Antilhas Holandesas. A partir de agora, esta emissora abre espaço para apresentar... Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J.V. Magui e apresentados pelo pastor Davi Nunes. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Mas que prazer, amigos, estamos voltando até você. Vamos prosseguir com a nossa marcha, com a nossa peregrinação pelas páginas sagradas. Nós agradecemos aos que nos escrevem, fazendo seus comentários, enviando suas notícias, informações. Aqui temos uma cartinha que vem de Marapanim, estado do Pará. Diz assim: quero através desta dizer-lhes que recebi a Bíblia que vocês me enviaram. Fiquei muito satisfeito porque não tinha condições financeiras para comprar uma. Em primeiro lugar, agradeço a Deus. Em segundo, aos que trabalham nesta rádio, neste maravilhoso programa. Aqui vou terminando as minhas poucas palavras, pedindo a Deus que possa vos abençoar ricamente. Muito obrigado, ouvinte, por sua cartinha, por suas palavras carinhosas, que nos incentivam, que nos encorajam, que nos motivam muito. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Bem, amigo, estamos retornando à segunda epístola de Pedro, no ponto onde fala sobre a autoridade das Escrituras Sagradas, baseado no cumprimento das profecias. Nós vamos ver agora o versículo 15 do capítulo 1. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Notemos aqui, amigo, antes de tudo, a expressão depois da minha partida. A palavra partida aqui é a mesma usada para o êxodo, que quer dizer ser removido da sua casa, tirado da sua tenda, posto fora do seu tabernáculo. A palavra êxodo quer dizer morte, mas que não significa o fim. Como, de fato, a morte não é o fim. Quando os filhos de Israel estavam saindo do Egito, os egípcios disseram que iriam no seu encalço, e isso seria o fim deles, dos israelitas. Como sabemos pela Bíblia e pela história, prezado amigo, isso não foi o fim dos judeus, não. Poderíamos dizer até que isso foi o começo deles como nação. Uma grande nação estava nascendo exatamente ali. Foi assim que Israel passou por todo o deserto e finalmente entrou na terra da promessa. O Egito jamais conseguiu pôr fim a Israel, se bem que tentasse. Outras nações pagãs também já tentaram destruir a Israel, mas nunca conseguiram. De forma que o êxodo para Israel jamais significou o fim deles, o fim do povo, como os egípcios pensaram e queriam que fosse. Do mesmo modo, a partida ou êxodo, ou a morte do apóstolo Pedro, jamais significaria seu fim. Agora, amigo, nós temos uma outra expressão aqui, que é: conserveis lembrança de tudo, mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que todo o tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo, diz aqui o texto. O apóstolo está dizendo que deseja que, mesmo depois de sua partida, ainda tenhamos na memória, na lembrança, aqueles ensinamentos que ele escreveu. Isto que o apóstolo Pedro está escrevendo aqui valoriza muito as Escrituras Sagradas,
Há cristãos não evangélicos que têm usado essa passagem para defender a oração aos mortos, aos santos, aos espíritos dos mortos, buscando auxílio, buscando ajuda. Neste caso, os mortos estariam ajudando os vivos. De forma que, para esses cristãos não evangélicos, o que o apóstolo está dizendo aqui é o mesmo que, depois de morto, mesmo depois de sua partida, ainda Pedro estaria fazendo com que os cristãos estariam se lembrando desses ensinamentos. Estariam se lembrando desses ensinamentos pelo apóstolo Pedro. É claro que Pedro estava escrevendo, prezado amigo, aqueles ensinos por meio do poder do Espírito Santo, numa epístola sagrada, e não seria necessário absolutamente, não havia necessidade nenhuma de estar fazendo contatos mediúnicos, vamos dizer assim, para manter os seus leitores lembrados daqueles ensinos. Não precisa ele vir por aqui para lembrar os seus ensinos já escritos. Vale dizer que não há base nenhuma para se crer em tamanha especulação que é contrária ao ensino geral da Bíblia. A revelação especial de Deus é a Bíblia, e o que o apóstolo tinha a nos ensinar encontra-se nos seus ensinos, nos seus escritos sagrados. A prática pagã de alguns cristãos tentarem se comunicar com os mortos, isto é, com os espíritos dos mortos, ou de receberem alguma instrução ou iluminação por meio dos espíritos dos santos, por meio daqueles que já morreram, tem levado a muitos desses cristãos a aderirem à prática dos espíritas e dos ocultistas que trabalham abertamente com os supostos espíritos dos mortos. Pretensão perigosa, pois dá lugar à atuação dos espíritos maus, espíritos de demônios, que aparecem em nome daqueles mortos com que se procura conversar. O que claramente o apóstolo Pedro está dizendo aqui é que, por meio da sua palavra escrita nesta epístola, ele estava possibilitando a que os seus ensinos continuassem na lembrança dos crentes através dos tempos, o que evidentemente está acontecendo mesmo agora quando nós estamos lendo a sua epístola. Com isso, prezado amigo, o apóstolo nos mostra o grande valor que tem a palavra de Deus. Aos que acham que o apóstolo Pedro está trazendo agora alguma lembrança dos seus ensinos por meio místico ou mediúnico, nós perguntaríamos a essas pessoas se estão recebendo esta comunicação e se estão sendo lembradas destas verdades de Deus e se estão vivendo de acordo com elas. A resposta é negativa. O apóstolo, prezado amigo, o apóstolo Pedro, não está lembrando nada a ninguém pessoalmente, a não ser por meio da sua epístola sagrada que nós estamos estudando, assim bem como por meio da sua outra epístola, ou outros trechos sagrados que nós encontramos na palavra de Deus, seus sermões, seus ensinos. O que nós vemos nesta gente que busca o conhecimento de Deus por meio ocultista é o desconhecimento da palavra de Deus. É gente que não lê a Bíblia, é gente que não conhece a Bíblia, é gente que está tateando nas trevas, é gente que faz questão de andar pelos caminhos da superstição e do erro. Nós vemos, prezado amigo, que tanto no Velho Testamento como no Novo, o que Deus requer dos seus filhos é que se examine a sua palavra e obedeça a sua palavra. É a Bíblia a única regra de fé e prática, o meio de Deus nos ensinar, nos instruir, é o meio de vivermos em comunhão com Deus, conhecendo a sua vontade, obedecendo a sua verdade. Agora vejamos o versículo 16. Porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares. Nós temos aqui, amigo, um versículo com verdades preciosas. Estes ensinos aqui não são inventados, não. Não são fábulas inventadas engenhosamente pelos homens. Os ensinos e verdades de Deus não são transmitidos por meio de fábulas. A Bíblia não é um livro de fábulas, não é um livro de ficção, não é um livro de fábulas, não. A Bíblia não é um livro meramente religioso, a Bíblia não é um mito. Trata-se de um livro de fatos, um livro de verdades divinas. Este livro tem se transformado num livro vivo e poderoso para quantos encaram seriamente o problema do pecado. O véu está sob os olhos espirituais somente daqueles que não querem abandonar o pecado. Quando há o desejo e a decisão de abandonar o pecado, então o véu é removido dos olhos. A pessoa só é cega espiritualmente enquanto estiver acarinhando seus pecados. O que ofende a Deus, amigo, e mantém o homem distante de Deus é o pecado. Por isso que Cristo veio a este homem, ao homem pecador, ao homem perdido, não para fazer revolução,
mas para morrer na cruz e resgatar o homem da condenação do pecado. Pedro em seguida diz: mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O apóstolo declara, prezado amigo, ter visto a majestade de Cristo, a glória do Senhor. Mas quando foi isto? Quando aconteceu? Os versículos seguintes respondem: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Aqui, amigo, o apóstolo afirma que viu a majestade de Cristo, lá no Monte da Transfiguração. A significação deste evento é muito grande. Foi em referência a essa glória revelada no monte que Jesus disse assim em Mateus 16 e 28. Em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Precisamos entender bem estas palavras de Jesus aqui, pois alguns chegam a entender por estas palavras que o reino de Cristo já foi estabelecido na terra. Mas tal interpretação é errônea, pois Jesus aqui se referia à sua transfiguração. Tanto é assim que o versículo que se segue é o versículo 1 do capítulo 17 de Mateus, onde Jesus convida os apóstolos Pedro, Tiago e João para subirem ao monte da transfiguração. Vamos ler o segundo versículo, versículo 2 do capítulo 17. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Prezado amigo, tanto Moisés como Elias apareceram lá no monte. Moisés era o representante da lei e Elias era o representante da profecia. A respeito do que eles estavam discutindo, eles discutiam a respeito da morte de Jesus. Eis o tema da reunião mais importante que já teve lugar na terra. O assunto foi a morte de Cristo. É a morte de Cristo, prezado amigo, o maior tema da Bíblia e da história. Por isso que Paulo pregava o Cristo da cruz, o Cristo crucificado. Estavam, pois, discutindo a respeito da morte de Jesus, do êxodo de Jesus, quando ele teria de deixar este tabernáculo por 3 dias somente, pois Jesus ressuscitou ao 3º dia. Havia 3 apóstolos presentes àquela grande reunião. 3 apóstolos assistiam à transfiguração. Os apóstolos representavam os santos vivos. Moisés e Elias representavam os santos mortos do Velho Testamento. Mortos em tenda, porque deixaram aqui os seus tabernáculos, as suas tendas. Mas os seus espíritos estavam vivos nos céus. Como disse Jesus em referência a Abraão: Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Deus é Deus de Abraão, porque Abraão está vivo. Deus, prezado amigo, não é Deus dos mortos. A igreja naquela época não existia ainda. Quer dizer, no tempo em que se deu a transfiguração de Cristo no monte, a igreja ainda não existia. Mas podemos dizer que a igreja estava muito bem representada por aqueles 3 apóstolos, 3 colunas da igreja. Aqueles 3 apóstolos fizeram parte da igreja de Cristo bem no começo, de forma que a transfiguração deu uma ideia do que será o reino de Cristo. Logo após a transfiguração, Jesus e os 3 apóstolos desceram do monte e lá no vale, lá embaixo, encontraram um pai aflito, pois o seu filho estava endemoniado. Os outros apóstolos que não subiram ao monte não estavam podendo fazer nada no sentido de libertar aquele jovem da força demoníaca. Os apóstolos que não subiram estavam sendo ridicularizados pelo povo incrédulo, pois não tinham poder sobre o demônio. Creio que este caso registrado no Evangelho é um quadro do que temos hoje no mundo. O reino de Deus não está ainda estabelecido de uma maneira plena no mundo. O Rei Jesus não está presente em pessoa, não está reinando ainda na sua plenitude sobre a terra. Reina apenas nos corações dos crentes. Cristo está à direita do Pai e todos os santos que morreram tanto no Velho Testamento como no Novo, todos estão com ele. E nós, por enquanto, vivemos num mundo cheio de pecados e de demônios. Para o homem se convencer disto, basta assistir aos noticiários do rádio, da televisão ou ler os jornais e revistas. O mundo está numa terrível bagunça. Está posto no maligno, como diz o apóstolo João. A igreja de Cristo, que tem a mensagem, não tem mais o poder como antes. Podemos dizer que ela perdeu o poder, ela se acha fraca, sem poder, sem vencer os demônios,
sem poder acabar com as obras dos demônios. Num certo sentido, a igreja está sendo ridicularizada, como os apóstolos foram. É que a igreja perdeu o poder, não está mais se ocupando seriamente com os negócios do Pai Celestial. Pedro está dizendo aqui que estava no monte com o Senhor. Ele viu a glória do Senhor. Ele foi testemunha ocular da glória do Senhor, da sua majestade. Agora, amigo, o versículo 19 diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Bem, amigo, note a expressão. Temos assim mais confirmada a palavra profética. Quando Pedro usa aqui a palavra profética, não está se referindo propriamente aos eventos do futuro, embora que também os inclua, mas se refere a toda a palavra de Deus, toda a escritura divinamente inspirada. A palavra profética é toda a Bíblia, o santo livro de Deus. Tudo o que temos na Bíblia é a palavra profética. Os profetas e os demais autores sagrados foram amanuenses de Deus, verdadeiros secretários que puseram no papel o que Deus ditou. Deus ditou para eles. Embora eles tivessem expressado seus sentimentos e pensamentos, Deus transmitiu a sua vontade por meio deles. É isso que faz da Bíblia um grande milagre, o maior milagre depois da encarnação do Verbo. É isso que faz da Bíblia um livro único no mundo. A Bíblia, prezado amigo, não é apenas um livro divino, é também um livro humano. Cristo era também divino e humano, era Deus e homem. A Bíblia é o livro de Deus e é o livro dos homens. Ela é Deus falando numa linguagem compreensível ao homem, a mensagem de Deus na linguagem do homem para o coração do homem. É um grande privilégio ter um livro como a Bíblia. Há gente que diz: se eu tivesse as oportunidades que Pedro teve. Se eu tivesse tido a oportunidade de ver o que Pedro viu. Mas, prezado amigo, nós temos algo muito mais importante do que Pedro teve. Nós temos a Bíblia toda, a revelação especial de Deus. Deus nos fala diretamente ao nosso coração por meio da sua palavra. Basta que abramos o coração, basta que nos disponhamos a ouvir a sua voz. A palavra de Deus é melhor do que qualquer outra coisa que possamos ouvir ou ver. Note a expressão: como há uma candeia que brilha em lugar tenebroso. A palavra de Deus, prezado amigo, é a luz que dissipa as trevas do pecado, que dissipa as trevas do coração do homem. Todas as trevas são afastadas do coração, da vida e do lar do homem quando a palavra de Deus chega. A palavra de Deus é como a luz do sol que pela manhã espanta da face da terra todas as trevas da noite, dissipa da face da terra todas as trevas, toda a escuridão. Que lindo é o nascer do sol, prezado amigo. As trevas reinam sobre a terra até enquanto o sol não aparece. O pecado tenebroso reina no coração do homem até o momento quando a palavra de Deus chega. Quando a mensagem chega, a luz de Deus chega, aí as trevas desaparecem. Aí toda a escuridão desaparece. O poder da palavra de Deus é tão grande que toda a escuridão que domina o coração dos homens é desfeita pela luz penetrante e poderosa do Evangelho de Cristo. Diz mais assim o versículo 19: até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Nós podemos, prezado amigo, interpretar estas palavras de duas formas. Podemos entender que o Evangelho de Cristo vai penetrando mais e mais no coração do pecador, até que Cristo encha aquele coração da sua luz, da sua verdade. Então essa pessoa se torna uma pessoa crente. E há muita gente examinando a palavra de Deus. O sol divino está penetrando nas trevas de muitos corações. Isto muitas vezes acontece devagar, assim como o sol da manhã, que não se levanta de vez, de repente, mas vai subindo aos poucos, e as trevas vão sendo dominadas. As trevas vão se afastando na proporção em que o sol vai se espalhando e se estendendo por toda parte. Assim é o Evangelho de Cristo, que nasce no coração de muitos pecadores. Em alguns o sol nasce mais rapidamente, no outro demora um pouco mais. Creio que depende de quanto a pessoa deixa os raios da luz penetrar no coração. Podemos entender também, prezado amigo, por estas palavras aqui, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vossos corações, como sendo uma referência à vinda de Cristo para reinar sobre o mundo, para dominar completamente o mundo.
O mundo que presentemente recebe os raios da luz de Cristo por meio da Igreja, por meio dos cristãos verdadeiros, pela sua palavra e pelo seu Santo Espírito, receberá a iluminação plena quando o sol da luz raiar neste mundo com todo o seu resplendor e fulgor. As trevas não suportarão o resplendor da luz divina na sua plenitude. Tudo será luminoso neste mundo, por isso Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Agora, amigo, nós vamos para o versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Note bem, amigo, esta palavra aqui do apóstolo. Sabendo. É isso que muita gente precisa. Saber. Sabendo primeiramente, diz o apóstolo. Fala de um conhecimento pessoal da palavra de Deus. É possível a gente conhecer muito a respeito da palavra de Deus e não ter uma experiência com a palavra de Deus. Ter a palavra de Deus na cabeça e não ter no coração, na vida. Eu conheci um moço estudante de seminário que fazia questão de ter todos os livros sobre arqueologia para provar que a palavra de Deus tem razão. A Bíblia não é uma invenção dos líderes religiosos, é um livro verídico, histórico. Então ele procurava ter todas as informações sobre os documentos, sobre os manuscritos, sobre as descobertas arqueológicas, tudo aquilo que favorece a evidência e a autenticidade da Bíblia, todos os fatos relacionados com a palavra de Deus, provando que ela não foi um livro escrito por um homem ou por um grupo de pessoas, à semelhança de outros livros religiosos. A Bíblia, prezado amigo, é um livro diferente, bem documentado, com todos os fatos históricos comprovados, mas é possível que uma pessoa tenha todos os documentos e manuscritos e ainda não ter a certeza de que a palavra de Deus é de fato divina, uma palavra divina que fala ao coração, que transforma o coração. Por isso que Pedro nos diz, sabendo. É preciso que cada um de nós conheça, saiba por experiência própria, o poder da palavra. Agora notemos a segunda parte do versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que o apóstolo quer dizer, amigo, é muito simples. É que ninguém deve usar uma passagem da Bíblia isoladamente para fundamentar uma doutrina, como muita gente está procurando fazer por aí. A Bíblia não é para ser interpretada assim, erroneamente. Devemos interpretar as passagens da Bíblia usando outras passagens da Bíblia. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia. Precisamos comparar passagens e textos, passagens e versículos. Por não seguir esta regra tão conhecida, muita gente está criando doutrinas novas por aí afora, procurando dizer aquilo que Deus não está dizendo, que Deus não está ensinando. Nenhuma profecia da Escritura, prezado amigo, provém de particular elucidação, diz o apóstolo. Nós queremos também dizer, prezado amigo, no final do nosso programa, que a Bíblia Sagrada não é um livro difícil de se compreender, como muita gente pensa e como muitos estão dizendo por aí. Chegam até a dizer que a Bíblia é um livro impróprio para muitas pessoas que não têm, assim, um nível de conhecimento elevado. A Bíblia, prezado amigo, é um livro acessível a todas as mentes, a todas as pessoas. É um livro profundo, mas ao mesmo tempo é um livro simples. É um livro que tem uma mensagem para todas as pessoas. Ela tanto satisfaz a criança como também ao homem culto e desafia inclusive a muitos intelectuais. É um livro que precisa ser lido com carinho, com amor e com reverência, pois é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Como vemos, amigo, a palavra de Deus é um livro para as crianças, para os adultos, para os intelectuais, para as pessoas mais simples, satisfazendo, portanto, a todas as necessidades do coração e da mente das pessoas. Encerrando a nossa meditação de hoje, gostaríamos de saber se o seu coração está aberto para receber a luz da palavra de Deus. Vai você permitir, prezado amigo, que os ensinamentos da palavra divinamente inspirada entrem no seu coração, entrem na sua vida, para tornar a sua vida uma tocha luminosa, um astro, como diz o apóstolo Paulo, resplandecendo no mundo e brilhando para a glória de Deus? Você vai permitir que a palavra de Deus entre no seu lar, na sua casa,
através de você, por exemplo, que pode levar aos seus familiares, aos seus parentes, esta mensagem de vida, de esperança e de transformação? Quantos lares, prezado amigo, têm sido transformados pelo poder da palavra de Deus? Nós temos recebido tantas cartas de pessoas que nos falam, que nos contam do que Deus está fazendo no seio da família. Às vezes os pais estão em dificuldade com os filhos em dificuldade com os pais. Às vezes existem os problemas de conflito, por exemplo, entre os casais. E Deus tem levado para todos uma mensagem de reconciliação, de perdão e de amor. E assim, prezado amigo, muitas bênçãos têm sido derramadas sobre os lares, sobre as famílias, sobre as vidas. Receba você, portanto, a palavra de Deus nesta hora. Procure ler a sua Bíblia, meditar na palavra de Deus, crescer no conhecimento de Deus, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque desse conhecimento, prezado amigo, vai depender a sua felicidade, a sua segurança e a harmonia do seu lar. Bem, amiga, é tudo por hoje. Muito obrigado. Volte a nos ouvir na próxima vez e que Deus o abençoe ricamente. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim.